Demorei um pouquinho de postar mais um vídeo no canal, que eu gosto de refletir bastante antes de falar dos temas, né? O tema de hoje é a liberdade tal qual nós a concebemos. Ela basicamente é o direito da pessoa fazer, ir e vir para onde quiser, né, trabalhar, estudar, se manifestar, enfim, ela tem várias nuances. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso fazer um parêntese só para quem não assistiu os outros vídeos e está vendo esse pela primeira vez, para que ela compreenda, né? Esse canal ele é um canal de reflexão sobre vida interior e espiritualidade. E ele parte da premissa que eu tomo como verdade, de que o nosso universo ele tem uma determinada dinâmica quanto à consciência, né? Então eu tomo para mim como verdade que vivemos em um plano físico, somos espíritos encarnados em um plano físico, né? Passamos um tempo na matéria, aprendendo, depois com a passagem da morte a gente vai para o plano astral, onde tem um outro tipo de aprendizado, e nós ficamos indo e vindo ao longo da passagem do tempo, centenas até milhares de vezes, e que tudo isso é uma dinâmica que se dá a partir da origem do nosso espírito, que é da fonte, também conhecido como Deus, enfim, e que nós partimos dele e temos como missão retornar conscientemente à percepção da unidade, ou seja, de que nós somos Deus, nós estamos inseridos em Deus, toda a matéria é Deus, tudo que nós vemos é Deus, tudo que nós sentimos é Deus, tudo é Deus, né? Eu parto dessa premissa. Então a pessoa que não se sente confortável com essa premissa, o que eu tenho para falar aqui não vai interessar muito, tá? Então, isso tem a ver com o meu despertar espiritual. Eu já relatei essa história em um outro vídeo, tá? Voltando ao tema, falando da liberdade, então, se você vive hoje na Terra em uma democracia ocidental, os cidadãos têm basicamente o maior grau de liberdade já conferido na história, associado também a um avanço tecnológico que nos dá a possibilidade de ir e vir, né? Trabalhar fora, dentro do país, enfim, sem precedentes. Ainda existe escravidão, infelizmente, no nosso planeta. Ainda existem países que limitam o direito de expressão, o direito de ir e vir, enfim. Mas se você vive numa democracia ocidental, o Brasil é uma delas, né? Você goza dessas liberdades, do direito à liberdade, né? Pois bem, mas o meu questionamento ele vai um pouco mais além, né? Será que essa liberdade ela é suficiente para levar a pessoa a encontrar a felicidade? O que nós vemos é que a esmagadora maioria das pessoas, mesmo gozando dessas tão amplas liberdades, né, são pessoas extremamente insatisfeitas, infelizes, muitas vezes perdidas, muitas vezes deprimidas, muitas vezes as pessoas chegam numa fase mais madura da vida e se deprimem porque percebem que não encontraram o que achavam ser possível quando eram jovens, né? Então essa é a reflexão que eu trago hoje. O meu entendimento ele parte da seguinte premissa. Eu inclusive busquei alguns vídeos na internet sobre esse tema para ver se a abordagem que eu pensei já estava lá, e não estava, pelo menos eu não encontrei. Que é a seguinte:
ao longo desse ciclo de renascimentos e reencarnações, nós acumulamos uma série de hábitos e costumes, que são os automatismos advindos de repetições de comportamentos. Tá? Isso são os hábitos. Esses hábitos, esse histórico, ele vai gerando, vai sendo armazenado em um banco de dados, vamos dizer assim, que são os registros akáshicos. Então, quando a pessoa renasce numa nova encarnação, ela vai ter seu comportamento, suas tendências determinadas em parte pelo ambiente onde ela nasceu, pela família onde ela nasceu, pela carga genética que ela tem e também, em grande medida, por esse desconhecido que a gente chama de inconsciente, né? Que é basicamente, na minha percepção, o inconsciente nada mais é do que o registro akáshico. É por isso que, por exemplo, nascem dois gêmeos idênticos, né? Nascem no mesmo local, basicamente na mesma hora, então tem até o mesmo horóscopo, né? São criados na mesma família e muitas vezes tem o mesmo patrimônio genético, idêntico, o mesmo DNA, e com comportamentos totalmente diferentes, muitas vezes opostos, né? O que determina essa diferença se você tem homogeneidade em todos os demais fatores? É que você traz uma herança para a sua encarnação. E essa herança é o inconsciente. E o que é o inconsciente? É o acúmulo desses dados, vamos dizer assim, que você não tem consciência deles, por isso se chama inconsciente, mas que estão ali influenciando o seu comportamento e seus hábitos nessa encarnação presente, ok? Então a psicanálise ela percebe, ela entendeu que isso existe, mas ela parou antes de admitir que o inconsciente é de fato uma herança que a nossa consciência traz para a encarnação de outras vidas. E por que a gente não lembra, né, do passado, de outras vidas? Porque é um esquecimento programado, porque muitas vezes nós encarnamos e fazemos resoluções de problemas, conflitos de outras vidas. Então, às vezes, temos como mãe ou pai ou irmão um algoz de outra vida, né? Porque a questão é fazer as pazes, né? Eliminar o conflito. Então, junto com o nosso inconsciente, além dos hábitos, os automatismos que criamos em uma série de vidas anteriores, vem o nosso karma. O karma são basicamente as ações que a gente gerou que requerem para o seu equilíbrio energético uma compensação, especialmente os atos ruins, né? Tudo isso eu estou dizendo para quê? Então a pessoa nasce com uma herança inconsciente, são hábitos e tendências herdadas de outras vidas, junto com uma carga kármica, junto com uma série de débitos kármicos que a pessoa precisa equacionar na presente encarnação, pelo menos em parte, né? É uma grande parte. Por que isso? Porque ao se livrar do karma, vamos dizer assim, ter uma vida que gera menos karma e que, ao mesmo tempo, elimina débitos kármicos, e esse débito kármico, necessariamente, ele é eliminado pela via do sofrimento, ok? O ser ele vai evoluindo espiritualmente. Eventualmente, esse karma vai sendo extinto ao longo de muitas encarnações, né? Estamos falando aqui talvez de milhares ou talvez de milhões de encarnações, e essa pessoa se ilumina. Quando ela se ilumina, ela percebe que ela é parte da unidade, e essa unidade é a fonte, Deus, etc. É isso que é o processo de iluminação. Ok? Então, trazendo de volta ao assunto para a questão da liberdade, o que isso quer dizer é que mesmo se a pessoa é afortunada de ter nascido em um país que confere a ela as liberdades
de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de trabalhar, liberdade de escolher o parceiro, todas essas liberdades aí que a gente conhece, ela vai ter algo que vai prender ela a não evolução. Então o que a gente vê quando estuda é que a maioria de nós, eu me incluo no meio, nós temos que reencarnar milhares até milhões de vezes para evoluir, porque a tendência, o fator dominante na maioria da vida das pessoas é o inconsciente. O inconsciente, ele traz uma força do hábito, das tendências herdadas, muito, muito, muito poderoso. Então, a única forma de você ir saindo desse jugo, né, trazido pelo inconsciente, é o trabalho consciente da ação reta. A ação reta, já falei aqui em outro vídeo, é o Dharma. São as ações cujo retorno é positivo, vamos dizer assim. Toda ação ela gera um retorno. Mas se a ação tem uma natureza negativa ou neutra, ela vai gerar karma. Se a ação ela tem uma natureza benéfica, especialmente para outras pessoas, ela é dharmica. E basicamente o Dharma é a capacidade da pessoa realizar ações em prol dos outros sem esperar benefício para si, ou seja, é um combate ao principal dos problemas emocionais que são engendrados pelo egoísmo. Okay? Então, nesse contexto, a pessoa vive num país que confere a ela todas essas liberdades, mas será que ela é livre? Às vezes ela é uma prisioneira de si mesma e não sabe que é prisioneira. Então ela realiza tudo que ela quer e quando faz a passagem, está lá no plano astral, vê que ela não avançou. Não avançou porque não evoluiu, né, para outro nível, vamos dizer assim, passou as provas kármicas que ela teve que enfrentar, ou seja, voltou a ter ressentimento, praticou egoísmo, né, prejudicou os outros, enfim. Então, a analogia que vem da roda de Sansara para mim é aquela roda que você vê nas lojas de animais de estimação, que você vê um hamster correndo numa roda, ele está exatamente no mesmo ponto, a roda vai passando, ela roda no entorno dele, mas ele está ali no mesmo ponto. Isso somos nós, gente. Então, a liberdade, ela pode ser conquistada de uma maneira mais rápida, conscientemente. Qual seria o caminho, né? Por exemplo, eu não sei, eu posso falar da minha percepção. Eu acho que o caminho é quando você percebe que é assim e passa a adotar uma prática mais positiva para a evolução pessoal. Isso pode ser pela via da espiritualidade, principalmente, e aí existem vários caminhos, né? Eu não vou aqui dizer que só um caminho é válido, existem vários caminhos. Mas o que isso vai fazendo é que você use seu livre-arbítrio na direção certa, que é a direção de gerar atos dármicos. Quando você se move na direção da caridade, da fraternidade, de ajudar os outros sem pensar em si próprio, né? Quando você se restringe a não participar de situações que prejudicam os outros de alguma maneira, isso são ações dármicas. E ao mesmo tempo buscando, além das ações dármicas, buscando a sua conexão interior com a fagulha divina que está dentro de você. Isso pode ser feito por várias técnicas de meditação, pode ser feito pela oração, né? Pode ser feito de várias maneiras. Possivelmente, o que se diz, meu mestre, né, Paramahansa Yogananda fala, é que quando você entra no caminho espiritual, na sadhana, né? As sadhanas são as práticas que se ensinam, que é de yoga, né? Ensinadas para você diariamente se sintonizar, vamos dizer assim, com
com os outros planos, né, com o seu mestre, enfim. Quando você entra na sadhana e você pratica assiduamente, com fé e com convicção, não é que você, não vou reencarnar mais. Até se você se iluminar na vida, até você não reencarna. Mas se você não se iluminar, né, nesta encarnação, você vai acelerar muito o processo. Porque para você evoluir na cena espiritual, você tem que entrar na linha do Dharma, ou seja, que é se sintonizar com os valores do caminho, né, do seu mestre, e também acelerar muito a sua, assim, habilidade de conexão com o seu interior. E quando você atinge essa conexão, que se chama de iluminação, eu não sei descrever. Eu já li experiências de outras pessoas que chegaram lá, e elas são convergentes, inclusive são às vezes pessoas de outras linhas que chegam, e todo mundo fala, você percebe que você continua sendo você, mas você também é unidade, e sua consciência expande, você percebe o universo. Então, eu acho que a maioria de nós, infelizmente, não é livre, mesmo quando acha que é, e que o caminho para sair da sujeição ao nosso inconsciente, ao nosso karma, é o caminho da disciplina, de uma disciplina espiritual, a sadhana, né? Ou outras linhas aí espirituais que possam ter o mesmo objetivo. E nesse sentido, eu me lembro muito de uma das músicas do Legião Urbana, de Renato Russo, que ele falava, disciplina é liberdade. Ou seja, o que confere a libertação é a decisão consciente do indivíduo de querer escapar da sujeição da escravidão do seu inconsciente, da escravidão do seu karma, e querer atingir a plenitude, a felicidade, a iluminação, mediante uma disciplina e um compromisso com práticas e comportamentos que vão deixar de gerar mais karma, que vão gradualmente libertar a pessoa para que ela possa atingir a bem-aventurança sempre nova, que é a felicidade, a real felicidade. Diferente daquela felicidade momentânea da pessoa que compra um apartamento ou que compra um carrão, que são felicidades que a pessoa até sente, né, mas passam. A iluminação, dizem todos os mestres, ela é acompanhada de um sentimento de bem-aventurança sempre nova. Então é isso que eu tenho para falar. Espero que isso ajude alguns de vocês a refletirem pelo menos sobre isso, e se interessar, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, que isso é importante até para a gente continuar com esse trabalho que eu entendo que é útil para algumas pessoas. Namastê, muito obrigado, paz.